defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós concluímos o Reino Unido, a monarquia israelita unida. Nós aprendemos que o reino durou 120 anos, o Reino Unido. 40 anos reinado de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. Nós aprendemos também que Davi, entre os feitos de Davi, um deles foi levar a capital para Jerusalém, que até hoje é capital de Israel, capital religiosa. Então veja, governou 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Salomão governou 40 anos, com a capital em Jerusalém, construiu o templo. Já falei sobre o envolvimento de Salomão com a idolatria na aula anterior. E agora nós vamos para a divisão do reino. Então pegue uma página do seu caderno, sempre na aula do pastor Antônio. Lápis e papel na mão, de preferência um caderno universitário. Tudo que eu faço aqui, você deve repetir aí no seu caderno. Então, matéria de hoje, ponto de hoje, a divisão, anote aí no seu caderno, a divisão do reino. Esta é a matéria de hoje. A divisão do reino de Israel. Porque nós já tratamos do Reino Unido, os 120 anos. Agora nós vamos tratar do reino dividido. Bastante atenção, porque muitos estudantes de teologia têm dificuldade com esta parte da história de Israel. Então, bastante atenção. Eu vou tranquilo, com calma. Nós não temos pressa. O importante é que nós já começamos. Bem, então escreva aí. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais didático. A divisão do reino, que acontece após a morte de Salomão. Então nós temos um reino que ficou sendo chamado Reino do Sul. Então escreva aí, Reino do Sul. Também conhecido como Reino, escreva aí no seu caderno, Reino de Judá. Reino de Judá. Tá? Então, falar Reino do Sul ou Reino de Judá é a mesma coisa. Ok? Reino do Sul e Reino de Judá. Está lembrado das 12 tribos de Israel? Está lembrado? O Reino do Sul, que é igual o Reino de Judá, é a mesma coisa, ficou com 2 tribos. Tudo bem? Guarde só isso por enquanto. Então, na divisão do reino, um reino ficou sendo chamado Reino do Sul ou Reino de Judá. É a mesma coisa, igual Reino de Judá. Ficou com 2 tribos. Depois vem o Reino. Ora, se tem Reino do Sul, logo Reino do Norte. Reino do Norte. E falar Reino do Norte é a mesma coisa. E reino de Israel. Olha que interessante. Então, quando você vê falando Reino do Norte na Bíblia ou Reino de Israel, a mesma coisa. Agora vamos deduzir. Se o Reino do Sul ficou com 2 tribos, logo o Reino do Norte, que é igual ao Reino de Israel, ficou com 10 tribos. Que somando, nós vamos chegar nas 12 tribos de Israel. Tranquilo? Fácil a aula? Tranquilo? Divisão do reino. O reino foi dividido em 2 partes. Depois nós vamos ver quem ficou com a parte do sul, quem ficou com a parte do norte. Reino do Sul, capital Jerusalém. Olha uma informação importante. Reino do Sul, que é a mesma coisa que Reino de Judá, 2 tribos. E Reino do Norte, que é igual ao Reino de Israel, 10 tribos.
Agora nós precisamos aprender o nome dos reis, do reino do sul e do reino do norte. Mas isto já é assunto para a próxima aula. ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós começamos a aprender sobre a divisão do reino. Nós já aprendemos. O Reino Unido, 120 anos. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Aí houve a divisão do reino. O reino de Judá, nós também chamamos de Reino do Sul. Então falar Reino do Sul ou Reino de Judá, mesma coisa. E nós encontramos duas tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tudo bem? O Reino do Norte é a mesma coisa que Reino de Israel. Tanto faz falar Reino do Norte ou Reino de Israel, mesma coisa, 10 tribos, somando 12 tribos. Agora, vamos acrescentar aqui no nosso... Você acrescenta aí no seu caderno, você já tem isso anotado da aula anterior. O primeiro rei do Reino do Sul, que é filho de Salomão, Roboão. Escreva aí no seu caderno. Roboão, filho de Salomão, ficou com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, chamado Reino do Sul ou Reino de Judá. No Reino do Norte, 10 tribos. Ficou com Jeroboão. Quase parecido. Jeroboão ficou com o Reino do Norte, as 10 tribos. Ele era da tribo de Efraim. Agora, um detalhe importante é que a promessa a Davi, que Deus fez para Davi, foi incondicional. E a promessa que Deus fez para Jeroboão, porque foi o profeta em nome de Deus que prometeu as tribos para ele, o profeta Aías. Mas foi uma promessa condicional. O que é uma promessa condicional? Quando depende da atitude da pessoa. No caso de Davi, a promessa é incondicional, é eterna. Deus prometeu que da linhagem de Davi viria o Messias. Então, incondicional. Já no caso das 10 tribos que o profeta entregou para Jeroboão, ela foi condicional. Dependia dele obedecer o que foi determinado pelo profeta. E agora, nós vamos para uma nova página, pegue uma nova página do seu caderno, e nós vamos desenhar como ficou a divisão do reino. Sempre na aula do pastor Antônio, lápis, caneta, borracha na mão, e tudo o que eu faço aqui, você deve repetir aí no seu caderno. Então, aquele padrão, aquilo que nós já aprendemos é dividir a folha em 4 partes iguais. Então, vou dividir na vertical, 2 partes, e vou dividir na horizontal. Então, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Agora eu vou pegar aqui a cor azul. Sabe por quê? Porque eu vou fazer aquele famoso marque, todo mapa eu faço. Mais ou menos aqui, olha, nesse centro aqui, e nós vamos até mais ou menos aqui no meio deste segundo quadrante. Então, tá aí, mar, tá lembrado do nome deste mar? Mar, vou abreviar aqui, mar grande, tudo bem? Fazer aqui uma onda aqui, olha, o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Isso aí você já sabe. Quem não sabe, precisa rever os DVDs. Bem, aqui em cima nós temos a nascente do Rio Jordão, aí nós temos o Lago de Merom, descendo um pouquinho, nós temos o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Não é isso? Tudo isso nós já aprendemos. Aí descendo aqui nós temos o mar chamado na Bíblia, o Mar de Sal, ou
Mar Salgado, Mar Morto, conhecido, Mar Morto, aqui, olha, mais ou menos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Agora, só falta fazer a divisão do reino. Se você pegar os DVDs anteriores, lá você vai encontrar um mapa com todas as tribos. Tá? Neste aqui, eu só vou fazer a divisão e mostrar. Eu vou situar onde ficava o Reino do Sul e o Reino do Norte. Tudo bem? Então, tá vendo aqui, olha, o Mar Morto aqui em cima, aqui, olha, no início do Mar Morto, aqui no finzinho do Rio Jordão, sobe um pouquinho, mais ou menos uns 2 dedos, faz uma marquinha aqui, tá? Um pouquinho abaixo do seu tracejado aqui, tudo bem? Aí nós vamos levar aqui uma onda, mais ou menos aqui, tá? Então, esta área aqui, nós vamos chamar de Reino do Sul, que é a mesma coisa que Reino de Judá. E este outro espaço aqui, nós vamos chamar de Reino do Norte. Logo, Roboão governou nesta região, para os habitantes desta região, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que era da tribo de Efraim, governou para a população do lado de cima, mais ou menos dessa, lógico que é uma linha imaginária, que é o Reino do Norte. Tudo bem? Tranquilo? Agora, na próxima aula, nós vamos ver o comportamento dos reis do Sul e dos reis do Reino do Norte. Tudo bem? ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós aprendemos o mapa da divisão do reino. Se você estiver assistindo o programa pela primeira vez, você deve pedir os DVDs, porque lá eu ensino todos os detalhes, eu coloco os nomes dos mares, das regiões, todas as tribos. Então você pede depois o nosso kit de DVDs que você vai aprender a desenhar também este mapa. Bem, fizemos aqui uma linha imaginária, Reino do Sul, Reino do Norte. Isto acontece após a morte de Salomão. Roboão, filho de Salomão, ficou governando no Sul. E Jeroboão ficou governando no norte. Agora, a capital do Reino do Sul, que antes era a capital do Reino Unido, Jerusalém. Está lembrado de Jerusalém? Então faça uma pintinha aqui, ó, vamos fazer uma marquinha que é a nossa capital. Então, Jerusalém, a capital aqui no nosso mapa, pouquinho abaixo da divisão do reino, obviamente precisa ficar no Reino do Sul. E aqui você faz uma setinha, escreve aí, então, Jerusalém. Tudo bem? Jerusalém. Jerusalém, capital do Reino do Sul. Acontece que o povo, durante as festividades, eles desciam, vinham, todos se reuniam na capital, Jerusalém, porque é onde ficava o templo construído por Salomão. Então eles vinham para adorar. Só que Jeroboão ficou com ciúmes, vendo o povo que queria descer para Jerusalém para adorar, ir até o templo de Salomão, onde Roboão era o governante. Então o que ele fez? Proibiu e começou a perseguir os sacerdotes, as pessoas que tinham o desejo, que queriam adorar a Deus em Jerusalém. Mas ele não fez só isso, não. E sabe o que ele fez? Tem uma cidade mais ou menos aqui, olha aqui, ó, um pouquinho acima da divisa, mais ou menos aqui entre o Rio Jordão e o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, de nome Betel. Então, em Betel, ele construiu um templo. E sabe o que ele colocou aqui para o povo adorar?
um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Veja, o povo de Deus, povo que servia ao Deus vivo, povo que conhecia a palavra de Deus. Este rei, Jeroboão, fez um templo e colocou um bezerro de ouro. Mas não é só isso não. Ele foi lá em cima, em Dan, mais ou menos aqui, olha, no extremo norte do Reino do Norte, Dan, e fez mais um templo. E fez também um bezerro de ouro. Então, 2 templos. E em cada um tinha um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Ou seja, este rei levou o povo de Deus para a idolatria. A idolatria. Quer dizer, um povo que foi resgatado do Egito. Um povo que conheceu a lei de Deus, que tinha todo ensinamento, um povo que viu a glória de Deus, que eles participavam das festividades estabelecidas por Deus. Agora, Jeroboão leva este povo ao culto idólatra, leva o povo a adorar um bezerro de ouro. E fez 2 templos ainda, um em Betel e um em Dan. Então agora nós vemos toda esta região, o Reino do Sul, com a capital religiosa e política sendo em Jerusalém, e o Reino do Norte com 2 capitais religiosas, uma em Betel e uma em Dan, onde ele constrói então 2 templos e coloca um bezerro de ouro em cada templo. Mas Deus tomou da sua família o reino, da família de Jeroboão. E como isto aconteceu, eu vou ensinar. Só que não é hoje não, na próxima aula. ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar a divisão do reino. Aprendemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes. Reino do Norte, Reino do Sul. No Reino do Norte ficou Jeroboão e no Reino do Sul, Roboão. Reino do Sul também é chamado de Reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte também chamado Reino de Israel. Agora, uma informação que nós precisamos anotar é o ano que aconteceu a divisão do reino. Então anote aí no seu caderno, volte na página que você anotou este quadro e marca o ano da divisão do reino. Então vamos por aqui, olha, divisão, não é isso? Divisão do reino acontece no ano 930 antes de Cristo. Está lembrado? 930 antes de Cristo. É mais ou menos, tá? 930 antes de Cristo, o ano que ocorre a divisão do reino. Depois nós aprendemos também, fizemos o mapa do reino dividido, está lembrado desse mapa aqui? Reino do Norte, Reino do Sul. Divisa uma linha imaginária mais ou menos aqui. E aprendemos que a capital do Reino do Sul era Jerusalém, capital religiosa e capital política. Já no Reino do Norte, nós temos na cidade de Betel um templo que Jeroboão mandou construir e colocou um bezerro de ouro, e outro templo em Dan, também com bezerro de ouro. Então, Jeroboão levou o povo de Deus ao pecado da idolatria. Levou o povo de Deus a pecar. Mas o 6º rei do Reino do Norte, que é chamado Reino de Israel, de nome
levou a capital política, para uma cidade muito conhecida. Com certeza você já viu falar o nome dela. Ela ficava mais ou menos aqui, olha, no meio entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo, mais ou menos, um pouquinho abaixo do mar da Galileia. Passa uma pintinha aí no seu mapa, vamos pôr uma setinha aqui e vamos colocar o nome da cidade. Já viu falar dessa cidade aqui, olha? Samaria. Já viu falar? Já viu falar dos samaritanos? Nós vamos aprender nessa matéria aqui a origem dos samaritanos. Então, honre o sexto rei do Reino do Norte, levou a capital para Samaria. O Reino do Norte, então, tem capital política e capitais religiosas. Olha que interessante esta informação. O Reino do Sul é uma capital só, tanto política como religiosa, Jerusalém. O Reino do Norte, olha que detalhe interessante, Samaria, capital política, que foi quem levou para Samaria, a capital, foi Onre, o sexto rei do Reino do Norte. Tranquilo? Veja que estes detalhes que eu vou colocando no nosso mapa, estas informações que eu vou acrescentando, elas estão todas nos módulos de teologia. Aqui funciona apenas como aula de reforço. São detalhes importantes, o ponto da matéria que eu vou sempre mostrando e explicando aqui no nosso quadro. Então, nunca se esqueça, capital do Reino do Norte, Samaria. Quem fundou, Onre, o sexto rei do Reino do Norte. Capital do Reino do Sul, continua Jerusalém. Foi conquistada por Davi, Salomão construiu o templo e ela continua, mesmo após o reino dividido. Isso é fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós aprendemos sobre a capital política do Reino do Norte, Samaria. Está lembrado? Reino do Norte, Betel, capital religiosa, Dan, capital religiosa, e Samaria, capital política. Já no Reino do Sul, Jerusalém, era capital religiosa e política. Mas hoje nós vamos para um assunto novo. Vamos aprender um pouquinho de cronologia. Crono, tempo, logia, estudo do tempo. Então escreva aí, pegue uma